Olá, primeiro ano! Bom dia! Eu sou a professora Maici e hoje teremos uma aula ótima de matemática. Hoje vamos falar sobre números como código de identificação. O que quer dizer isso? Vamos ver na habilidade? A habilidade de hoje vai ser EF01, MA01. Então, tá falando assim, código de identificação. O que diz a habilidade sobre isso? Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. E o número, todo mundo consegue ler? Muito bem. Então, quer dizer aqui, ó, número. Então, o número, ele pode ser quantidade, ordem, medida e códigos. Todo mundo sabe o que é quantidade? Quando eu pego um grupo de tampinha, pego lá, coloco. Num grupo eu dou para uma tampinha, no outro grupo eu vou lá dar 2, no outro eu dou 3. Então, o número vai ser uma quantidade de tampinha que eu dou. Ou, por exemplo, quantidade de brinquedo. Para um grupo, eu dou uma boneca. Para outro grupo, eu dou 2. O outro, eu dou 3 carrinhos. Então, a quantidade vai representar o quê? Números. Então, vamos ver aqui, ó. 1. Quantas bolinhas você tem aqui? Isso. Uma bolinha. Tá vendo aqui o número 1? Muito bem. Aqui tem quantas bolinhas? 2. Muito bem. Aqui, ó, número 2. E aqui? 3 bolinhas. Número 3 aqui em cima. Tá vendo como que é? Então, o número, ele vai representar aqui, ó. Esses números aqui, ele está representando a quantidade. Isso. Então, contamos aqui os objetos. Aqui eu tenho bolinha, mas pode ser carrinho, pode ser boneca, pode ser as carteiras. Certo? Entenderam? Então, número como quantidade, posso contar aqui, ó. 1, 2, 3, como objeto. Entenderam? Agora aqui, ordem. Ordem, eu vou contar lá. Número 1. Quando a prof fala assim, ó, vocês vão entrar na fila por ordem do quê? De tamanho, né? Fica o quê? Bonitinho, um atrás do outro. Aqui, ó, quando vocês estão no campeonato. E aí o professor fala, ó, vai primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso, então tá aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Então, isso mesmo. Isso, então vai indicar, muito bem, a posição. Se você está no primeiro lugar, segundo, terceiro, ou até mesmo o último lugar da fila, né? Certinho. E medida? O que você entende por medida? Isso, o copinho de medida da mãe, para fazer o quê? Bolo. E o que será que a mãe usa também para medir? Isso mesmo. Ela pode medir. Quando a mãe está lá fazendo o bolo, eu posso medir o tempo com o relógio, certo? Então, eu posso medir com a régua, para medir o tamanho lá do brinquedo, da folha que eu quero cortar. Então, vou lá, pego a régua, então eu vou usar a medida. E aí também temos o código. Lembra que ela falou? O número como código de identificação. A gente consegue diferenciar um número ou 2 carros, por exemplo. Consigo diferenciar 2 carros, eles são, por exemplo, 2 carros vermelhos da mesma marca. Como que eu faço para diferenciar esse carro? Nem sabe? Isso mesmo. Tá vendo? Aqui eu coloco um exemplo. Aqui, tá? A placa
dos carros são iguais? As placas dos carros? Não, né? Vocês estão vendo? São dois carros de cor iguais e marca igual. Agora, a placa do carro é diferente. Tá vendo? A mesma sequência de letra e números são iguais aqui? Não. E aqui, ó, os números são iguais? Não. Então, lá no documento do carro do pai, da mãe, sempre vai ter, ó, o número da placa do carro, tem lá os números. E hoje em dia, entre os números tem letra também. Você vê que cada carro, cada modelo é diferente do outro. Qual será que o número a gente pode ver o código? Isso mesmo. Pelo número da nossa casa, pelo número de telefone. Certinho, vocês estão ótimos. Essa aula aqui, ó, vocês estão de parabéns. Muito bem, então vimos hoje o número como código de identificação. Ele não vai ter uma sequência, né? Muito bem, então a aula de hoje é essa. Eu agradeço a todos vocês. Tenham um bom dia.